Para muitas pessoas, o dia do casamento é talvez a data mais importante de suas vidas. Nessa ocasião, tudo precisa estar perfeito, principalmente para as noivas que passam anos sonhando com esse momento mágico. No entanto, algumas cerimônias acabaram saindo completamente do controle, em situações bizarras que acabaram gerando muito constrangimento. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então, já deixa seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Uma situação tanto quanto constrangedora acabou acontecendo durante uma festa de casamento, quando o cinegrafista distraído causou um belo prejuízo para os noivos. Dá pra ver que a festa havia sido muito bem produzida, em um salão grande e elegante, cheio de convidados. Nesse momento, o noivo estava fazendo uma apresentação para sua futura esposa, que assistia a dança bem do centro do salão, do local mais privilegiado possível. Ao lado da noiva, perceba que o cinegrafista estava passando com a sua câmera registrando o momento, quando acabou batendo com o traseiro em uma mesa importante, onde estava o bolo da festa. A cara de desespero do cinegrafista já diz tudo o que você precisa saber sobre a importância desse bolo. A noiva ainda não percebeu o que aconteceu, mas não vai gostar nada do bolo do seu casamento ter sido esmagado dessa forma tão trágica. Um casal decidiu gravar seu álbum de casamento na natureza, no alto de uma linda colina coberta pela vegetação. Para melhorar ainda mais a emoção do vídeo, que estava sendo gravado para recordação, utilizaram um drone para capturar imagens aéreas. Acontece que pilotar esse tipo de drone não é para qualquer um. Muitos cinegrafistas oferecem o serviço de imagens aéreas, mas poucos conseguem capturar bons momentos devido à dificuldade em manobrar o drone. No entanto, esse cinegrafista em especial parecia estar fazendo um excelente trabalho. Ele conseguiu capturar a vastidão da colina com os noivos bem no centro, como se fossem as últimas pessoas existentes no planeta. A cena estava ficando bem emocionante, mas aconteceu um probleminha. Pois é, no final das contas, o cinegrafista acabou trombando o drone em uma árvore, arruinando completamente o momento mágico que havia conseguido criar com tanto esforço. Durante uma cerimônia de casamento, naquele momento mais aguardado, onde o juiz de paz ou líder religioso confirma a vontade dos noivos em se casarem, uma mulher surgiu aprontando o maior barraco. Ela começou a chamar o noivo pelo nome, tentando atrapalhar a cerimônia, que ainda continuou mesmo com seus gritos. A mulher chega ao ponto de argumentar que está grávida do noivo, que estava ali se casando, criando uma comoção por conta dessa alegação. Mas a pior reação foi o da filha da noiva na cerimônia, que, chateada com a interrupção, atacou a suposta amante por atrapalhar o casamento da sua mãe. Anthony, I know you hear me. You better get out of my mama's wedding. What is wrong with you? What is wrong with you? What is wrong with her? Crazy. A amante fica chamando pelo Anthony, que não responde às alegações. Até mesmo o juiz de paz parece querer ignorar a mulher para concluir logo o casamento. Mas ela não se dá por satisfeita e continua chamando, até enfurecer a filha da noiva, que atira seu buquê na mulher. Nesse momento, não teve jeito. A cerimônia precisou realmente ser interrompida. Em uma cerimônia de casamento, os noivos ficaram absolutamente sem reação ao verem a forma como o padre tratou os fotógrafos que eles haviam contratado para aquela ocasião especial. No início, a cerimônia parecia que aconteceria sem qualquer tipo de problema. Um cinegrafista situado atrás do padre estava capturando belas imagens do casal dando risada, enquanto ouviam as palavras sobre o matrimônio e a significância daquele compromisso religioso. No entanto, durante a cerimônia, o padre se incomoda com o barulho dos fotógrafos. Ele se vira para trás e pede para os fotógrafos e cinegrafistas irem embora dali, senão ele não iria continuar o casamento. God's will, you do now confess it. We're still good, huh? Please, sirs, leave. Please move. Or I will stop. O padre disse que aquele era um ritual importante, que deveria ser respeitado e não uma sessão de fotografias. Os noivos, no entanto, ficam bem confusos, já que para eles também era um momento para ficar registrado nos álbuns de fotografias. Mesmo assim, o padre teimou bastante, até que os profissionais precisaram se retirar. This is not about the photography. This is about God.
Em um casamento que acontecia dentro de uma capela, os noivos estavam reunidos para o momento mais importante da cerimônia, junto com os padrinhos e madrinhas na frente do padre, que a qualquer momento os declararia marido e esposa. Nessa hora, toda a atenção estava reservada para o casal. Os convidados nem piscavam, mas o mais importante mesmo é nos papéis dos cinegrafistas e fotógrafos que não poderiam perder aquele momento único na vida do casal. Acontece que o cinegrafista que gravou esse vídeo decidiu mexer nas configurações da câmera bem nesse momento super importante. E adivinha o que aconteceu? Ele acabou perdendo o momento especial. Imagina só a cara dos noivos vendo essa gravação. O cinegrafista devia estar controlando várias câmeras ao mesmo tempo e estava para trocar a alimentação da imagem para outra lente, mas acabou filmando o próprio rosto. Ele até leva um susto na hora e quando consegue voltar o foco para o casal, o beijo já havia acontecido. Numa festa de casamento que deveria ser um momento de imensa alegria para os envolvidos, principalmente os noivos, um homem estava com uma expressão facial horrível. E o pior é que ele era o próprio noivo dessa festa de casamento. Repare só na sua cara fechada, de poucas amizades, como se ele estivesse extremamente descontente com a cerimônia. Ele corta o bolo como se fosse uma tarefa desagradável, soltando a faca logo em seguida na mesa. A mulher ao lado até tenta ajudar, ensinando ao sujeito a forma correta de se cortar o bolo, mas após tentar outra vez e desistir, ela mesma decide cortar o primeiro pedaço para servir aos noivos. O noivo pega o bolo das mãos da mulher de forma extremamente rude. A noiva já estava à beira das lágrimas com a atitude do seu futuro marido, que decide piorar ainda mais as coisas ao atirar a garrafa de champanhe no chão. Nessa hora, o cinegrafista até perde o rumo e quando volta o foco para os noivos, o bolo já está destruído, enquanto os convidados tentam apaziguar a situação. Acho que alguém vai bater o recorde de divórcio após essa festa de casamento. Uma noiva estava chegando na sua festa de casamento quando o DJ colocou a marcha nupcial. O momento em que a noiva entra na festa é provavelmente o mais aguardado e o mais importante de todo o casamento, principalmente para a própria noiva, que sonha com esse dia tão importante. Essa noiva, no entanto, acabou se decepcionando bastante. Apesar dela estar bem contente no começo da gravação, a música da sua entrada mudou no meio do caminho, transformando a marcha clássica em um batidão eletrônico. A noiva parece não conseguir acreditar no que está ouvindo. Quando a música começa a mudar, ela fica desconfiada, mas continua caminhando devagar, imaginando talvez se tratar de algum erro que logo será corrigido. Mas, na medida que o tempo passa, a música não dá nem sinal de voltar para a marcha nupcial. Em vez disso, se transforma em um verdadeiro sonzeiro eletrônico. Essa foi uma péssima hora para o DJ improvisar. Durante uma festa de casamento, algo no mínimo estranho aconteceu e não tem como explicar direito o que aconteceu, de tão bizarro que foi. Os noivos estavam parados em cima do palco, com vários convidados reunidos em volta assistindo a cena. Os fotógrafos e cinegrafistas também voltavam sua atenção para o palco, mas um rapaz parecia empolgado demais com a sua dança. Veja só a cara dos noivos. Tanto a noiva quanto o noivo não parecem estar gostando nada dessa dança do sujeito. O pior é que ele não se intimida com a frieza dos noivos. Apesar da situação em que se encontra, continua dançando como se fosse o personagem principal desse evento. Alguns convidados parecem estar se divertindo com a cena, mas os noivos estão bem contrariados. Será que esse sujeito é um convidado bêbado que perdeu a noção? Ou será que contrataram um dançarino profissional que errou a hora da dança? De qualquer forma, o contraste do casal com o sujeito é inegável. Existem muitas tradições diferentes de casamentos ao redor do mundo, mas não precisa ser especialista para imaginar que nessa ocasião em que a noiva deu o primeiro pedaço do bolo para o noivo, esperava que o homem retribuísse, dando o seu pedaço também para ela. No entanto, quando o sujeito espetou o garfo no bolo, comeu uma segunda fatia. Ao invés de alimentar a noiva, colocou o garfo na sua própria boca, em um gesto no mínimo inusitado. Acontece que a noiva, apesar de ter dado uma pequena risada para não ficar um climão, deve ter ficado bem chateada na verdade pelo noivo não ter compartilhado o pedaço com ela. Seu sorriso some rapidinho, dando lugar para uma expressão bem mais amarga.
O sujeito, no entanto, parece não perceber o que acabou de fazer. Ele fica lá bem satisfeito comendo seu segundo pedaço, enquanto a pobre mulher precisou ela mesma se alimentar com o próprio garfo logo em seguida. Esse sim é um noivo bem egoísta. Quando a gente gosta bastante de alguém, podemos dizer que temos uma queda pela pessoa. No entanto, durante a dança dessa festa de casamento, o noivo acabou mostrando sua queda pela esposa de uma forma um tanto quanto literal. Ou seja, ele realmente caiu durante a dança. O pior é que arrastou sua companheira junto na queda, fazendo a noiva cair no chão com vestido e tudo. Os noivos pareciam bastante empolgados, afinal de contas esse é um momento especial que requer uma bela celebração. O noivo mostra seu entusiasmo jogando o paletó para o ar, mas ele talvez tenha se empolgado demais, especialmente na bebida, já que terminou a dança rapidinho com o tombaço do ano. Uma festa de casamento um pouco diferente havia sido prestigiada com a presença de uma dançarina profissional. Dançarina bastante exótica, diga-se de passagem, que chamou bastante a atenção dos convidados, principalmente dos homens, que ficaram mais do que empolgados com as curvas da moça. Acontece que as outras mulheres presentes na festa de casamento, inclusive a própria noiva, não pareciam estar gostando nada da presença dessa profissional no meio da festa. A noiva até mesmo desvia o olhar enquanto os homens lá atrás demonstraram entusiasmo fervente ao acompanharem os passos da dançarina exótica. O padrinho que contratou essa dançarina provavelmente vai ter problemas depois da festa. Durante uma festa de casamento, os padrinhos planejaram uma brincadeira bem diferente para fazerem com os noivos. Na verdade, principalmente para atazanar o noivo, que estava vendado nessa ocasião. Ele acreditava que sua noiva estava bem diante dele com uma meia calça bastante chamativa, que ele tocou empolgado, demonstrando seu afeto. Enquanto os convidados iam à loucura, a verdadeira noiva tentava disfarçar com a parte de cima do corpo e sua voz para enganar o noivo, que estava dançando com as pernas do seu cunhado. O pobre noivo percebeu bem tarde que os gritos de empolgação e risadas na verdade tinham um motivo maldoso. No final da brincadeira, outro padrinho teve piedade e retirou a venda do noivo para que ele não passasse por mais constrangimento ainda, mas já era tarde, né? Tudo havia sido filmado e essa brincadeira agora vai entrar para a história do casamento, junto com a vergonha que o noivo passou. Durante uma cerimônia de casamento, a ministra que estava presidindo o evento decidiu sair um pouco do roteiro ao improvisar uma canção. Acontece que essa ministra não era a pessoa mais bem afinada do mundo e a sua cantoria chamou bastante atenção, mas pelos motivos errados. Veja só a cara dos noivos, não dá nem para entender como eles conseguiram segurar as risadas diante dessa situação. Foi a própria noiva quem gravou esse vídeo e publicou na internet. Na ocasião, ela ficou chocada, surpresa com a atitude da ministra, mas agora relembra o episódio com bastante humor. Esse é um dos dias mais importantes na vida das pessoas, principalmente das mulheres que sonham em se casar na igreja. Ainda bem que ela não se ofendeu com a cantoria e levou tudo numa esportiva, apesar de ter se assustado na hora. É bem importante escolher os funcionários do seu casamento com cuidado, para desastres como esse daqui não acontecerem em um momento tão especial. Na ocasião, a noiva estava entrando no salão da cerimônia acompanhada do seu pai, quando um único músico do casamento começou seu trabalho. O trompetista, no entanto, não era lá um músico muito profissional. Talvez ele estivesse gripado nesse dia, ou tenha exagerado na bebida, já que a marcha nupcial saiu toda desengonçada. Não sabia que a trombeta era capaz de fazer esse som fanho. Talvez seja algum gênero musical novo, exclusivo desse trompetista especial. Mas não sei se a noiva gostou muito desse gênero estranho. Ela deve ter chorado de desgosto, na verdade, ao ouvir essa coisa horrorosa. Se eu estivesse no casamento, não teria conseguido conter a risada.
Após a finalização de uma cerimônia de casamento em uma igreja, alguns convidados especiais estavam aguardando os recém-casados do lado de fora para jogarem confetes enquanto passavam pela passarela. Todo mundo estava ansioso aguardando pelos noivos. Repare que eles estão segurando um cone com os confetes e logo que os noivos apontam, começam a tirar os recortes de papel brilhantes. Mas um acidente está para acontecer. A avó do noivo acabou se confundindo e jogou o conteúdo do copo errado bem na cara da noiva, que estragou toda a sua maquiagem antes de ir para a festa. Na hora, não dá para perceber muito bem o que aconteceu, mas olhando em câmera lenta, fica nítido o jato de água saindo do copo, enquanto os confetes ficaram guardados na mão esquerda. Esse, com certeza, foi um dos momentos mais constrangedores na vida dessa senhora, e também no da noiva, que precisou ir embora mais cedo para retocar sua maquiagem. O famoso momento de compartilhar o bolo pode ser bastante polêmico, principalmente se você não levar em consideração a paciência do noivo, como foi o caso desse casal, que acabou fazendo feio na própria festa de casamento. A noiva estava brincando com o marido, aproximando o garfo com o bolo na sua boca, mas puxando na última hora, para o noivo não conseguir pegar. Claro que não passava de uma brincadeira inofensiva, mas no calor do momento, o dia do casamento pode ser bastante estressante para os noivos. E esse sujeito não conteve sua paciência. Ele simplesmente retirou o garfo da mão da noiva de um jeito muito bruto na frente de todos os convidados. A noiva fica até sem jeito depois da atitude desse homem que não conseguiu apreciar a brincadeira. Ele tem que tomar bastante cuidado para não acabar solteiro de novo com a sua falta de paciência. Para a maioria das pessoas, uma das datas mais importantes de toda a vida é do dia do seu casamento. Não é para menos, já que essa data simboliza o início de uma nova etapa, quase como se você tivesse nascido de novo, mas dessa vez para uma vida a dois. Os convidados e noivo dessa festa, que aparece no vídeo, estão todos bem empolgados, mas se você reparar, parece que uma pessoa importante para a ocasião não está muito animada com a festa. Sim, estou falando da própria noiva dessa festa de casamento. A mulher talvez estivesse tímida ou, quem sabe, com muita vontade de ir ao banheiro naquele instante, já que apesar do noivo se esforçar ao chamá-la para a dança, ela nem se move direito. No final, ele precisou pegá-la pela mão para ajudá-la a se soltar. Ainda bem que ele entende que daqui em diante será desse jeito mesmo. Um sempre tem que ajudar ao outro. Durante uma cerimônia de casamento, o juiz de paz responsável estava conduzindo o evento como de costume, quando chegou a hora de fazer a famosa pergunta se os noivos se aceitavam como legítimos marido e esposa. A noiva, que decidiu usar uma roupa preta para essa ocasião, respondeu positivamente, afirmando estar escolhendo seu esposo de livre e espontânea vontade. No entanto, o marido quis ser engraçado, então fez uma piada respondendo de forma negativa. Bir şakaydı ya. Okay, başkasının yanında. Apesar do homem dizer que estava brincando em seguida, o juiz de paz não gostou nada da atitude do noivo. Ao ouvir a resposta negativa, fechou o livro de casamento e simplesmente encerrou a cerimônia sem casar os dois. O clima ficou bem pesado e o homem até levou uma bronca da sua esposa, que talvez nem se torne mais esposa depois dessa. Durante uma bela cerimônia de casamento dentro de uma capela, os noivos estavam assinando o documento do matrimônio quando alguma coisa começou a cheirar mal. Literalmente, um cheiro de fumaça invadiu o lugar. E você não vai acreditar, mas o cinegrafista estava pegando fogo. Ele não havia percebido uma vela acesa bem ao seu lado. Quando se deu conta, a parte de trás da sua camisa estava em chamas. Felizmente, o fogo não se espalhou e ninguém se feriu. Uma madrinha ajudou o cinegrafista a apagar o fogo e a cerimônia seguiu naturalmente, apenas com uma portinha de ventilação extra na roupa do cinegrafista, que provavelmente vai ter que trocar de roupa antes de ir para a festa terminar o seu trabalho de gravação. Em uma cerimônia de casamento, os noivos estavam trocando os votos quando algo completamente sem precedentes aconteceu. A ministra, presidindo a cerimônia, acabou passando mal naquele momento tão importante. Sem ter para onde correr ou se esconder, todo mundo viu quando ela se virou e soltou uma terrível vomitada no canto da capela. I commit to sharing with you in seasons of abundance and in seasons of scarcity.
Apesar do susto, a noiva continua falando seus votos, sem se abalar com a sessão de exorcismo acontecendo ao seu lado. Talvez essa tenha sido a atitude correta, até para poupar a ministra de mais atenção indesejada. Mas convenhamos, em uma situação tão constrangedora como essa, não existem protocolos que possam ser seguidos como os corretos. Só resta esperar por um milagre mesmo. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.